Tá ótimo. Então, eu vou tentar fazer um resumo da trajetória. Eu comecei a trabalhar com essas questões como estudante de doutorado na antropologia da Universidade de Califórnia em Berkeley, eu iniciei o doutorado em 1980. Cheguei no Brasil pela primeira vez em 82, até para um período curto, para tentar decidir, enfim, se faria uma pesquisa mais extensa no Brasil. E daqueles primeiros 2 meses acabou sendo agora 36 anos do Brasil. Então, é óbvio, nessa época, como vocês sabem, foi o começo da epidemia de AIDS. Eu estava estudando em Berkeley, no outro lado da Baía de São Francisco, que obviamente foi um dos centros de militância LGBT da época e também foi um dos primeiros epicentros da epidemia de AIDS. Justamente nesse momento que eu estava iniciando o doutorado, os primeiros casos de AIDS em Califórnia surgiram em 81, o primeiro caso no Brasil em 82, justamente o primeiro ano que eu estava aqui. Então, um pouco essa trajetória de militância nas questões da sexualidade do movimento LGBT também acaba ajuntando com a história da epidemia de AIDS. E nesse sentido, um pouco a minha vida como pessoa, como ativista, na sexualidade e na AIDS é uma coisa que andava um pouco juntos, não há como separar por causa desse acidente histórico de onde eu estava quando a epidemia surgiu, o que eu estava fazendo, como é que isso entrou na minha vida, não é? Então foi um pouco por esse caminho que eu ia fazer um doutorado, uma pesquisa de antropologia. Acabou sendo realizado essa pesquisa iniciando em 82. Eu fiz um período mais longo de trabalho de campo de 83 até 84, aí voltei para o Brasil em 85. Durante esse período estava escrevendo a tese de doutorado nos Estados Unidos, que terminei em 88, e mudei de volta para o Brasil em 88, basicamente para ficar durante um período extenso. Fiquei de 88 a 97 morando aqui, tempo integral, e depois um pouco indo e vindo ao longo dessas últimas décadas. Então, acho que a coisa talvez mais notável é que no Brasil isso foi o começo do surgimento do movimento LGBT. O Lampião da Esquina tinha sido publicado um pouco antes disso, que eu penso desse momento um pouco como um momento muito primordial da construção do movimento LGBT. Até estava um pouco desarticulado, e o Lampião, o grupo de pessoas que fizeram Lampião foi afetado imediatamente pela epidemia. Várias pessoas morreram por causa de AIDS, outros acabaram entrando numa militância tanto pelo movimento dos direitos sexuais quanto o movimento frente à epidemia de AIDS, porque a comunidade gay foi uma das primeiras comunidades afetadas pela epidemia, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Então esse foi um momento de bastante criatividade e também de bastante mobilização política no sentido mais amplo, por causa do período de abertura, o fim da ditadura, depois de décadas de regime autoritário. O país estava entrando num processo de redemocratização. Os novos movimentos sociais, o movimento gay, lésbica, mas também o movimento negro, o movimento feminista, o movimento de ecologia, todos esses movimentos faziam parte desse processo de redemocratizar o país. E
foi até um período de muita esperança, eu acho, muito energia bastante positiva de criar uma nova fase, um novo Brasil, um novo momento na política brasileira, aonde diversos grupos que tinham sido excluídos teriam o seu espaço. E isso estava caminhando numa direção muito otimista e a AIDS estava caminhando na contramão, vamos dizer. E foi um choque, e um choque bastante difícil até. A epidemia, para quem não conhecia a epidemia de AIDS nessa época, acho que é difícil até de compreender como que estava. Se as pessoas jovens que cresceram depois de ter tratamentos mais eficazes nos anos 90 têm dificuldade de imaginar como foi naquela época. Naquela época, as pessoas ficaram doentes de uma forma muito terrível, o sofrimento era muito intenso. E para quem não passou isso, é difícil de imaginar como isso afetou a sua vida. E como é que você acabou sendo, de certa forma, sugado para dentro de uma resposta à epidemia. Porque ninguém estava fazendo nada, o Estado não estava fazendo nada, a discriminação e o estigma foi terrível, então você combinava o estigma frente à diversidade sexual com o estigma frente a uma doença terrível que dava muito medo nas pessoas, e essa junção de diversas formas de estigma que um pouco agiam em sinergia, criaram uma situação muito dramática para as pessoas. A minha memória da época foi de fato muito sobre o terrível sofrimento das pessoas que estavam adoecendo e tendo muito pouco apoio de qualquer lugar fora da comunidade gay. Eu acho que isso foi talvez a coisa mais importante nessa época na formação da comunidade gay. Você tinha uma construção de solidariedade, até porque você não tinha escolha, você não tinha onde fugir. Se você estava vivendo dentro dessa comunidade, você tinha que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Eu acho que esse fazer alguma coisa podia tomar diversas formas. Tinha pessoas que cuidaram no apoio, tomando conta das pessoas adoecendo, tem outras pessoas que entraram na militância, que se mobilizaram para tentar pressionar para alguma ação, mas você tinha que se posicionar, tinha que fazer alguma coisa, porque a sua vida e a vida dos seus companheiros, a vida dos seus amantes estava em jogo naquela época, né? Então, nesse sentido, eu lembro desses anos como anos bastante dramáticos, aonde você se sentiu sendo testado de uma forma quase constante. A maneira que você ia se posicionar era absolutamente fundamental. Eu acho que a grande força do movimento LGBT, que surgiu desses primeiros anos da AIDS, foi justamente por causa da maneira dramática que a epidemia impactou as comunidades nessa época. A dificuldade de construir um trabalho como esse espaço discursivo da sexualidade, do momento da epidemia de AIDS, em um momento onde de fato, você tinha muito pouco trabalho acadêmico, pesquisa feito, e era de certa forma até um certo, parecia na época um certo suicídio profissional. Quer dizer, literalmente, eu me lembro, algumas pessoas gays antes de mim formando-se no doutorado, mas quase nenhum deles
acabou trabalhando, tendo um trabalho na academia. Todos eles não tinham, era um assunto de pesquisar a sexualidade naquela época. Você tinha muito pouco chance de ter um emprego tradicional na academia, no Torre de Marfim, essas coisas, era muito difícil. Então era muito arriscado. Eu acho também, pelo outro lado, esse momento dramático da AIDS até criou uma situação onde você sentia, ou eu senti, disposto a trabalhar com essas questões, independente dos riscos, entre aspas, profissionais, porque é a vida que estava em jogo, a vida da minha comunidade, a minha sensação da minha própria identidade sexual foi em um momento onde os ataques pareciam quase constantes de todas as direções das estruturas tradicionais. Então, de certa forma, era uma jogada onde você decidia abrir uma outra maneira de viver se isso fosse necessário, mas você não podia não trabalhar essas questões, porque a situação dramática te obrigava a fazer isso. Mas eu acho também, uma das razões que, para mim pelo menos, eu acho que para outras pessoas trabalhando sobre essas questões, a questão de poder e a relação de poder, política e cultura ficou muito forte, porque as relações de poder, a opressão, a exclusão das pessoas, a maneira que o estigma estava operando como um tipo de violência simbólica, era uma coisa muito nítida, que você vivia isso de uma forma muito intensa e muito pessoal. Eu acho que essas coisas todas estavam em jogo, e justamente por isso era um momento quando era possível arriscar-se de uma maneira importante. Uma coisa que foi claro quando eu comecei a trabalhar como pesquisador, o trabalho da dissertação, da tese de doutorado que eu fiz, acabou sendo o meu primeiro livro, Corpos, Prazeres e Paixões, a Cultura Sexual no Brasil Contemporâneo. É interessante, eu excluí a AIDS daquele livro. Tem 3 parágrafos no final do livro que fala sobre AIDS, mas eu decidi deixar a AIDS por fora do livro e de fazer um livro sobre poder e sexualidade, a maneira em que a sexualidade é construída dentro da cultura e os jogos de poder envolvidos nisso, e um pouco de separar a AIDS como uma questão à parte que ia trabalhar, mas não ia trabalhar naquele trabalho. E de fato isso tem a ver um pouco com o que a gente estava falando, como era intenso esses primeiros anos, a questão do sofrimento, a questão da morte. Para mim, fazer um trabalho sobre sexualidade, por um lado, era uma maneira de um pouco sair do sofrimento de AIDS, trabalhar as lutas, as lutas pelo prazer e pela vivência da sexualidade, era um pouco de respirar para poder voltar e trabalhar com AIDS, com aquele sofrimento todo que naquela época tinha, e era quase uma estratégia psicológica de sobrevivência para mim, de ter essas 2 linhas de trabalho que andavam juntos, mas que às vezes eu separava um pouco para a minha própria sobrevivência psicológica, não é? Mas naquele livro a coisa que mais me interessava, e que até hoje eu acho que tem muita coisa que eu obviamente faria diferente, mas a coisa que eu acho que era importante era de entender esses diferentes
sistemas de construir o gênero, construir a sexualidade, de construir o que eu chamava do erótico, como sistemas interligados, mas também sistemas que podiam ser analiticamente separados para tentar entender como eles funcionavam. No caso do Brasil, a construção das relações de gênero muito no sentido dessas ideias de atividade e passividade, as relações de poder que a atividade e passividade incorporavam na cultura brasileira, não é? A sexualidade muito mais numa visão Foucaultiano da maneira em que o poder funciona dentro do campo da sexualidade, às vezes de maneiras que a gente nem percebe, para oprimir e nos obrigar a certas coisas, e também a ideia do erótico como um espaço onde a gente buscava escapar essas relações de opressão. E esses três sistemas interagindo numa maneira simultânea dentro de um espaço cultural. No caso, eu acho que todos esses discursos, essas narrativas, de fato, foram muito úteis para entender e trabalhar com as questões de AIDS, mas tinha que ser pensados independente da AIDS para poder depois um pouco aplicar isso ao pensamento, à análise, ao trabalho com as questões de AIDS. As questões de atividade e passividade, a maneira que construíram o mundo de gênero e a heterossexualidade e a homossexualidade no Brasil na época, e ainda hoje, de certa forma, eu penso como sistemas culturais que são... enfim, a gente nasce um pouco como uma tábula rasa, onde a cultura se escreve dentro dos nossos corpos e as nossas psicologias, construindo essa realidade. Agora, o que foi interessante, eu certamente não fui a primeira pessoa de analisar essas questões, tinha muitos pesquisadores fora do Brasil, em outras culturas, e no Brasil, Peter Fry, Edward Gray, várias pessoas que vocês devem estar entrevistando para esse filme, tinha feito trabalhos super importantes que eu aprendi muito, e o meu trabalho esse foi o ponto de partida para o meu trabalho. Talvez uma das coisas que era uma novidade no que eu fiz é que apliquei isso um pouco para entender algumas dessas questões. Ficou óbvio, muito claro para mim, que dado essa construção da atividade e passividade, como você falou, exatamente essa questão que os caras podiam se achar absolutamente, entre aspas, normais, transando, se ele estava comendo, sendo ativo na relação e não estava, portanto, violando a sua concepção de identidade masculina, eles poderiam sentir, de fato, normal, não era nada que comprometesse a sua identidade de homem, não é? E justamente por isso, se você ia fazer trabalho de prevenção de AIDS dirigido a uma população gay, você não ia alcançar esses homens que fazem sexo com homens sem necessariamente construir uma identidade diferente, porque exercitar um papel ativo. É óbvio que essa eu chamava de uma gramática cultural, a atividade e passividade. É ótimo que essa gramática é uma coisa também que na prática as pessoas fazem várias mudanças sem... eles um pouco compartimentalizam o seu comportamento, não é? E uma das razões que eu analisava
o sistema erótico, o prazer, a sacanagem, né? Justamente porque também na cultura brasileira você tem uma gramática da sacanagem que permite certas transgressões em certos momentos, e desde que fica mais ou menos entre quatro paredes, escondido do olhar público, você pode fazer, o homem pode até dar e ser passivo e de fato coloca isso como se fosse uma coisa compartimentalizada, deixado entre quatro paredes, embaixo do pano, e não, também não vai mudar a sua identidade, não é? Então, as pessoas fazem diferentes usos desses sistemas simbólicos na medida que eles vão vivendo as suas vidas, não é? Mas isso, essa complexidade dessas construções culturais acabou sendo muito importante, ou se mostrando muito importante para pensar sobre a AIDS, porque é justamente por causa dessa complexidade que trabalhar com AIDS, fazer prevenção, trabalhar como mobilizar as pessoas, não é uma coisa simples, é uma coisa bastante complicada, porque a realidade das pessoas é muito complicada. Bem, eu acho que o que você está perguntando é um pouco como esse olhar do estrangeiro permite você de ver certas coisas. Eu acho que isso não é à toa, talvez. Na mesma época, Luiz Motti, também bem brasileiro, estava fazendo um trabalho, mas pegando uma linha um pouco diferente. Eu acho que os estrangeiros um pouco tinham um pouco mais essa preocupação com diferenças culturais e como particularidades da sociedade, da cultura brasileira possibilitaram certo tipo de construção. Eu acho que sim, o olhar estrangeiro, isso permite um pouco você ver uma realidade que é distinta da realidade onde você nasceu, onde você cresceu, e você, portanto, problematizam isso de uma maneira um pouco diferente. É óbvio que antropólogos brasileiros também podem. Tem um antropólogo não gay, o Roberto da Mata, que fala sobre, acho que cantando os anthropological blues, de como você também tem esse estranhamento, uma pessoa da classe média, sabe, com um nível de classe, vai para uma outra camada cultural, também vai ver essas diferenças culturais. A antropologia em si é um processo de estranhamento, onde você olha o que outras pessoas um pouco consideram um senso comum, normal, etc. e tal, você olha como uma coisa estranha, você problematiza isso e você tenta de entender o porquê disso de uma maneira que na sua própria cultura você não faz da mesma forma. Mas eu acho que o ponto que você levantou, que é importante, é que tinha tido uma longa tradição de pesquisa sobre sexualidade, feito de uma ótica muito mais da psicologia ou da psiquiatria, da medicina, que entendia a diferença sexual como doença, ou como desvio, ou como de alguma forma uma coisa, um problema a ser controlada. Eu acho que quando você começa a ter pesquisadores, cientistas sociais que são identificados como gays, que olham isso como uma questão muito pessoal para eles, que entendo essas opressões, essa construção da, entre aspas, doença como uma forma de opressão, e você começa a tentar de lutar contra isso, de dizer que vamos repensar isso de uma outra maneira, vamos construir uma concepção da diversidade que não vai entender diferença como doença nem desvio, não vai entender diferença como desigualdade, não é? Vai entender diferença como simplesmente uma outra forma de construir a sua realidade, tão legítimo quanto qualquer outro, não é? Então você começa a construir um projeto
intelectual, um projeto, entre aspas, científica, reconhecendo que a ciência sempre é política também, você começa a trabalhar essas questões com um outro olhar, uma outra ótica e com um objetivo político diferente, que é de legitimar o direito da diferença, não é? Eu acho que, nesse sentido, eu estava dentro da primeira geração que começou a caminhar nesse sentido, de utilizar a ciência como uma maneira de entender a diferença como uma questão legítima e, portanto, de construir um discurso igualitário que buscava os direitos sexuais como um objetivo fundamental. Tá certo. A questão de identidade é uma construção bastante poderosa para a organização política, mas que também tem os seus limites. Eu acho que é bom ver essas duas possibilidades. Na minha visão, a identidade é uma das forças mais poderosas que tem em termos de construir movimentos sociais. É via a identidade, uma política de identidade, que você mobiliza um grupo de pessoas para lutar a favor dos seus próprios direitos. E essa noção de identidade possibilita uma mobilização comunitária absolutamente fundamental. E foi, de fato, uma das coisas mais poderosas na mobilização inicial de AIDS foi uma mobilização identitária que criou a AIDS na comunidade gay. A resposta frente à AIDS, o sexo seguro, por exemplo, foi uma prática comunitária e foi super poderoso justamente por causa de uma identidade que foi o ponto de partida para isso. Agora, identidades também têm os seus limites em termos de construir colisões e construir alianças, não é? E eu acho que a política de identidade sempre tem que um pouco ter como um contrapeso o que eu chamaria uma política de solidariedade. Eu acho que é isso um pouco que você está falando. Uma das coisas importantes sobre a mobilização de AIDS também foi que tinha vários grupos afetados pela epidemia que foram bem diferentes, usuários de drogas, homens gays, trabalhadores do sexo, enfim, você tinha vários grupos distintos que também eles podia ir até certo ponto via uma mobilização comunitária, mas em algum momento também tinha que construir pontes e alianças através das fronteiras das diferenças de identidades. E aí sim, a solidariedade foi especialmente poderoso para poder fazer isso, porque a solidariedade fundamentalmente é a nossa capacidade de ver a dor e sofrimento dos outros e de entender esse dor e sofrimento de alguma forma como nossa, como se fosse nossa, né? E justamente porque a gente assume esse sofrimento como nossa, a gente também assume a responsabilidade de lutar contra isso. Então, você constrói na solidariedade também um poderoso ponto de partida para políticas. Então, é um pouco essa tensão entre identidade por um lado e solidariedade pelo outro que você constrói, eu acho, a possibilidade de uma mobilização maior com relação às questões. E ambos foram super importantes. Eu acho que se nós não tivéssemos tido uma política de identidade na comunidade gay, por exemplo, a gente não teria conseguido mobilizar a comunidade gay, não teria conseguido construir, inventar o sexo seguro como uma prática comunitária, sabe? Mas também, se nós não tivéssemos a capacidade de ver outras pessoas
sofrendo por causa da epidemia, usuários de drogas, sabe? E de entender que a nossa luta também tinha que incluir a eles, também, porque senão a gente não ia para lugar nenhum. Aí eu acho que essas duas coisas um pouco sempre estão em jogo, não é? Um pouco indo um pouco mais para frente, depois de ter tratamentos eficazes que são muito caros e só vão ser disponíveis para pessoas que moram em países ricos, se você não tivesse movimentos de solidariedade de ativistas dos países ricos trabalhando junto com ativistas dos países mais pobres para defender que você precisa de ter acesso a medicamento na África do Sul ou nos outros países também a gente não teria conseguido a mobilização mundial que conseguimos contra a epidemia, que ainda está em jogo, ainda está sendo construída, mas esse também é o poder da solidariedade. Então, é um pouco esse jogo de identidade com solidariedade que eu acho que a AIDS colocou na mesa e nós temos que trabalhar com essas questões para poder construir uma prática política capaz de avançar. Eu acho que diferentes lideranças têm tido diferentes maneiras de lidar com isso. Não há dúvida que para algumas lideranças importantes e que contribuíram muito com o movimento, esse processo de um pouco desvincular a questão da homossexualidade, do movimento gay, da questão de AIDS, foi uma coisa importante. Deixa a saúde pública cuidar da AIDS, a gente vai trabalhar dentro da esfera mais dos direitos para tentar de avançar o movimento LGBT. Pelo outro lado, se você está dentro de uma comunidade sendo devastado pela epidemia, você pode também entender que é impossível separar as coisas dessa maneira, que você tem que trabalhar os direitos humanos e os direitos sexuais de uma forma bastante ampla para poder enfrentar tanto a epidemia quanto a liberdade ou a resistência, a afirmação dos direitos sexuais, não é? Na minha visão, pelo menos, era necessário de não se afastar das questões de AIDS, muito pelo contrário, de trazer a AIDS dentro de uma luta muito mais ampla para os direitos. Que a história dos direitos humanos, no final das contas, é uma história de tentar de cada vez mais estender o campo dos direitos. Os direitos começam muito vinculado à questão de direitos políticos, e aí para estender para direitos sexuais e econômicos, direitos sociais e econômicos, já é um passo de ir além dos direitos políticos, de estender, de ver que o direito de inclusão econômica é tão importante do direito de votar, por exemplo. Então esse processo é um processo de estender o significado dos direitos de uma forma a cada vez mais incluir mais campos dentro desse, e de certa forma os direitos sexuais é talvez a questão mais recente onde essa extensão dos direitos está sendo batalhada, não é? Na minha visão, a saúde sexual é necessariamente vinculada aos direitos sexuais e vice-versa. Você não pode pensar um sem o outro. Você precisa de uma noção ampla dos direitos para poder avançar socialmente além de politicamente. É costurando essas relações em vez de afastando que é o caminho mais interessante. Mas também eu sou bastante, talvez é uma coisa também de idade, na medida que a gente fica um pouco mais velho, a gente fica um pouco mais tolerante. Eu vejo a legitimidade de diversas
estratégias, diversas escolhas nesse sentido. Cada um de nós acaba fazendo a nossa escolha de onde é que nós vamos tentar de trabalhar essas questões. Mas na minha visão, é muito difícil de dissociar. Eu preferi tentar de costurar um sentido amplo de direito que possibilitasse incluir tanto o direito das questões de saúde dentro do campo dos direitos do que as questões mais políticas ou separadas da saúde. Eu acho que, enfim, é um caminho também bastante importante, principalmente para comunidades que são tão afetadas negativamente por questões de saúde, justamente por causa do estigma, do preconceito, da discriminação e da maneira que todas essas coisas afetam a saúde das pessoas. Com certeza, em diferentes momentos você tem diferentes necessidades e diferentes organizações surgem para atender essas demandas. Então, na medida que no primeiro momento isso é interessante. Você pode olhar a questão nos Estados Unidos, por exemplo, onde você já tinha uma comunidade gay um pouco mais formada, mais estruturada quando a AIDS aparece, e aí muitos dos grupos tradicionais gays vão se reorientar para lidar com as questões de AIDS. Mas também você tem alguns grupos novos, às vezes muito vinculado à comunidade gay, como o GMHC, o Gay Men's Health Crisis, que se formam especificamente para lidar com as questões de AIDS, mas como eles afetam os homens gays, por exemplo. No Brasil você tem uma situação um pouquinho diferente, no sentido que tem menos grupos, menos bem organizados, menos estruturados. Então, eu acho que uma das razões que você tem no surgimento de muitos ONGs AIDS, nos anos 80, por exemplo, é que você não tem muitos grupos gays que podem redirecionar as suas atividades a lidar com as novas dificuldades, os novos desafios que a AIDS coloca. Mas também, na medida que as ONGs AIDS vão evoluindo, novas coisas surgem. Então você tem o Grupo Pela Vida, no Rio ou em São Paulo, que surge especificamente para lidar com questões de pessoas vivendo com HIV, que pode ser diferente do que as ONGs AIDS que lidam com a prevenção, mas não necessariamente exclusivamente para pessoas que são soropositivas, não é? Então, o Herbert Daniel, por exemplo, que era muito meu amigo e, enfim, a gente escreveu o livro junto, eu entrei na BIA por causa de Daniel, foi ele que me convidou para trabalhar na BIA. Eu conheci ele até antes da BIA existir, conheci ele, Wagner e eu conhecemos o Daniel e Cláudio em 85, eu acho que foi. A BIA foi só criado em 86 e formalizado em 87. E o Daniel trabalhava na BIA, mas também quando ele se descobriu soropositivo, ele achava que seria importante de ter um grupo que seria especificamente para lidar com as questões das pessoas vivendo com HIV. E ele criou o Grupo Pela Vida, que começou, de fato, quase como um projeto dentro da BIA, antes de ter um estatuto legal, independente. Foi um projeto da BIA que eu financiei como um consultor da Fundação Ford na época. Enfim, toda essa criação, essa criatividade de tentar de enfrentar essas diferentes questões, obviamente, em alguns momentos, tinha uma utilidade muito importante ter essas especificidades. Eu acho que uma das dificuldades que foi criado é como construir coalizões ou alianças políticas capazes de ajuntar todos esses diferentes grupos específicos. Isso sempre foi, de certa forma, o nosso grande desafio e até diria que uma das minhas frustrações ao longo dos anos é que pessoas
do lado conservador da política têm sido muito mais eficazes em termos de construir as suas alianças do que pessoas e grupos e organizações mais do lado progressista. Às vezes, nos movimentos mais progressistas, a gente deixa as nossas diferenças dificultar a construção de alianças, e isso é uma questão, acho que é especialmente importante no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, onde o conservadorismo surge de uma forma muito forte e faz avanços políticos muito forte, e a nossa dificuldade em resistir a esses movimentos conservadores é muito nítida no atual momento. O nosso grande desafio é como ser tão eficaz quanto eles em termos de construir alianças para avançar as nossas causas, não é? Tá certo. De falar sobre o Programa Nacional de AIDS e a história desse programa, você está abrindo uma caixa de Pandora, onde obviamente eu podia continuar conversando até amanhã, sem esgotar esse assunto. Eu acho que tem muita coisa importante a ser pensado, e é uma pergunta bem importante a ser feita. Primeira coisa que eu diria é que é importante lembrar que o programa bem-sucedido no Brasil não era sempre assim. Começou como um desastre, não é? Nos anos 80, até o governo Collor, você tinha um programa muito aquém do que a gente gostaria de ter. E grupos como a BIA foram criados por pessoas como Betinho, fundamentalmente para pressionar o governo de fazer o que o governo tinha que fazer para enfrentar essa epidemia. E se não fosse a mobilização da sociedade civil, não teríamos tido um programa bem sucedido. Foi só as porradas que a sociedade civil deu no governo Sarney e Collor que acabou finalmente em meados dos anos 90 caminhando para uma coisa mais adequada. A gente tinha sorte no Brasil, justamente que a AIDS aconteceu nesse momento de redemocratização do país, que possibilitou a sociedade mobilizar, criticar, fazer duras críticas e conseguir que o governo melhorou o que estava fazendo, não é? Aliás, eu tive a minha própria, enfim, em 92 eu passei um curto período de tempo como chefe da unidade de prevenção do Programa Nacional em Brasília. Fui professor na UERJ na época e fui emprestado pela UERJ para ajudar quando a Lair voltou a dirigir o programa. Ela me convidou a dirigir a unidade de prevenção e passei um pouco de tempo lá fazendo isso e então eu podia observar essa construção do melhoramento do programa que aconteceu a partir de 92 de uma forma muito importante. E foi fundamentalmente a decisão feita mais ou menos nessa época, de construir um programa com base nos direitos humanos como ponto de partida para desenvolver um programa. Eu acho que isso é o que fez do Brasil um sucesso. Foi essa decisão de usar os direitos humanos como ponto de partida, que ajudou, com base na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, com saúde como um direito declarado dentro da Constituição, que possibilitou em 96, quando foram anunciados os primeiros medicamentos eficazes, possibilitou uma ampla mobilização, governo, sociedade civil, sabe, para aprovar a lei do acesso a medicamento como um direito de todo cidadão que precisa de medicamento. O Brasil saiu com isso anos-luz na frente do resto do mundo, não é? E ao longo dos anos 90 e os anos 2000, realmente a época que eu diria a época de ouro do programa brasileiro, foi esta
convicção de direitos como ponto de partida para montar a resposta frente à epidemia, que conseguiu fazer do Programa do Brasil um sucesso, não só no tratamento, mas também na mobilização de comunidades, a comunidade LGBT, os trabalhadores do sexo, enfim, redução de danos para os usuários de drogas. Foi essa convicção ao longo desses anos que fez do Brasil realmente um modelo. O Brasil mostrou para outros países o que deveria ser feito para responder a essa epidemia. A dificuldade, infelizmente, é que o Brasil não conseguiu sustentar essa resposta. Mais ou menos no final do governo Lula, no começo do governo Dilma, você tem um abandono dessa perspectiva. Acho que estou escrevendo um artigo sobre isso agora, então desculpa, estou me prolongando, mas eu acho que tem a ver com várias coisas. Certamente o surgimento de forças conservadoras, a bancada religiosa, a falta de força política do governo Dilma em comparação com governos anteriores para resistir a essas pressões. E a partir de 2011 você começa a ver os sucessos do programa de AIDS brasileiro um pouco abandonado. E progressivamente forças conservadoras conseguem pressionar o governo para abandonar uma série de iniciativas positivas relacionadas a políticas de sexualidade, o programa contra a homofobia nas escolas é sacrificado, depois a campanha de prevenção para jovens gays e trans em 2012, na campanha de carnaval, que são pressionados para abandonar isso. Em 2013, a campanha para as prostitutas, que foi desenvolvido com o envolvimento das prostitutas, do movimento das prostitutas, de uma forma muito importante. O governo joga fora quando os conservadores ameaçam de não apoiar iniciativas para a economia. Se o governo continua com a sua política de apoio para os direitos sexuais, aí você tem o governo Dilma abandona isso, e obviamente quando o governo Temer, muito mais conservador e reacionário do que o governo Dilma, entra, essa coisa continua. Então, eu acho que eu tenho que parecer justo, eu tenho que dizer que continua tendo muitas pessoas no departamento de AIDS que são de primeira linha, que são excelentes, que têm boa vontade de fazer coisas absolutamente certas, mas poucas condições políticas de fazer isso no momento profundamente reacionário que nós estamos vivendo. Então, é uma situação onde conseguimos mostrar para o mundo um exemplo de como responder à epidemia. O que nós não conseguimos fazer era de sustentar essa resposta quando macropolítica começa a desmanchar, de desintegrar, não é? É uma coisa, a grande lição para mim de toda essa história brasileira é como políticas sociais dependem de uma conjuntura política mais ampla que sustenta isso, que dá condições a montar políticas sociais progressistas. Quando isso acaba e forças conservadoras entram com as suas intervenções e a macropolítica desanda para um caminho conservador, a dificuldade de manter até o melhor programa do mundo acaba e você pode ver, é nítida como a partir de 2014 você começa a ter
a infecção de jovens gays e jovens trans começa a aumentar e é absolutamente ligado a essas mudanças macropolíticas que acontecem a partir de 2010, 2011. E você vê o resultado epidemiológico 3 ou 4 anos depois e é uma tendência absoluta de 14, 15, 16, 17, essa mesma tendência de pioramento em termos de epidemiologia continua, é um fruto da situação política que o país passa nesse momento. Eu acho que essa questão do movimento LGBT, como fica fortalecido e também como entra em dificuldades, é muito vinculado com as questões de AIDS. Nos anos de ouro da resposta frente à AIDS, justamente porque você tinha uma convicção de direitos como ponto de partida para uma resposta frente à epidemia, você tem uma parceria nítida. O Programa Nacional financia a parada gay a partir de 2010, em São Paulo primeiro, mas já até 2004, 2005, você já tem paradas no país inteiro sendo financiado, e de 2000 até 2005. Aí, de 2000 até 2010, você tem uma política de financiamento para as paradas gays. Isso é muito importante, porque da perspectiva, mostra como o programa brasileiro foi baseado na questão de direitos humanos, porque entendia que fortalecer a comunidade gay foi o ponto de partida para o enfrentamento da epidemia. Então, dar dinheiro para uma parada gay é uma ação de saúde pública, literalmente legítimo, não é? Mas, novamente, isso para em 2010. Depois disso, você não tem financiamento em, acho que 11, 12, 13. Em 14, você tinha um pequeno financiamento. Em 2015, você não tem. Então, nesse período mais recente, que você tem a descontinuidade desse apoio para intervenções a favor dos direitos, não é? Bom, voltando à sua pergunta, então, nessa época de ouro, final dos anos 90, ao longo dos anos 2000, realmente você tem o fortalecimento do movimento LGBT, o dinheiro da AIDS ajuda bastante, mas o movimento toma o seu próprio rumo, começa a construir, enfim, secretarias de direitos humanos, começa de abrir e ir para vários outros campos, como deveria ser. Isso é bastante positiva. Mas ambos, a resposta frente à AIDS e o movimento LGBT, ambos são atacados pelo crescente conservadorismo, né? E nesse sentido, a desestruturação de ambos também anda um pouco paralelo, não é? É como eu até diria que, infelizmente, em ambos, acho que antes da gente perceber o que estava acontecendo, o tapete já estava sendo puxado de baixo, não é? É um pouco isso que eu estava falando antes, que os conservadores são muito mais eficazes nas suas políticas do que os progressistas, às vezes. Então, eles realmente fizeram uma investida absolutamente eficaz contra a política progressista frente à AIDS e contra todas as políticas a favor dos direitos humanos e dos direitos da comunidade LGBT, não é? Como reconstruir na face dessa onda conservador alguns dos sucessos do passado, e eu acho que é o nosso grande desafio nesse momento. Eu não tenho receita de bolo como fazer isso, mas estou absolutamente convencido que essas tendências, essas coisas não acontecem à toa, elas acontecem por causa de ataques políticos vindo do outro lado, e o que a gente tem que fazer é de pensar como é que nós vamos enfrentar isso, não é?
pensando um pouco sobre essa questão do passado e da maneira que a militância trabalhava algumas dessas questões, e principalmente essa coisa de espalhar a tinta de vermelha, uma das coisas que eu acho que aprendemos com a AIDS, mas que era muito por causa do movimento LGBT junto com o movimento de AIDS. Nos anos 80 foi o poder de ativismo cultural, que ativismo cultural, pensa bem sobre algumas das coisas que mobilizaram essas lutas. A primeira vez que viu o Triângulo Rosa, Silêncio igual à morte, por exemplo, essas imagens que ACT UP criou em Nova York, mas que muitos grupos ativistas brasileiros criaram aqui no Brasil também, de bater na cara do conservadorismo e dizer: nós não vamos nos silenciar, nós vamos, ser militantes mesmo, Isso foi uma coisa que essa coragem surgiu nos tempos iniciais do movimento LGBT, do movimento contra a AIDS, por causa da opressão que estava sendo vivido pelas pessoas e que eles conseguiram respostas militantes bastante interessantes e mexeram enfim, a gente botou a sexualidade no discurso público, no debate público. A gente pegou as coisas que foram vistas como coisas que tinham que ficar no armário, né, entre quatro paredes, e jogamos na rua, e jogamos na vida pública. E a história dos anos 80 e 90, e indo para os anos 2000, foi muito essa história. Eu acho que, de fato, no momento que a gente está passando, a gente tem que um pouco relembrar essa história e aprender algumas lições disso e repolitizar, radicalizar um pouco a maneira em que a gente trabalha essas questões. De fato, pode ser que nos anos 2000, onde a gente tinha em muitos lugares partidos progressistas no poder que abriram espaços para as questões do movimento LGBT, do movimento de AIDS, certamente, de certa forma, a gente acomodou-se dentro dessa relação relativamente pacífica com o poder e perdemos um pouco, talvez, o nosso lado mais conflitante ou mais capaz de mobilizar críticas para pressionar politicamente para as nossas questões. Eu acho que isso é necessário retomar isso e dentro da atual conjuntura não é fácil porque também saiu do armário o fascista, o reacionário, os lados mais terríveis que tinha ficado um pouco escondido depois da ditadura, não é? Um pouco envergonhado. As coisas que são faladas na rua hoje em dia, nos anos 80 e 90, as pessoas não teriam coragem de falar algumas desses horrores que estão sendo postos em público agora. Então, de certa forma, quem adotou a postura mais radicalizada são os bolsonistas da vida, não é? E então as coisas vão andando muito polarizadas e é difícil de saber onde são as nossas entradas, não é? Onde é que a gente tem possibilidades de cambiar. A minha visão é que nós temos que um pouco adquirir a coragem de ir para a rua novamente, de reconstruir um pouco do radicalismo que avançou as causas dos direitos sexuais, da luta contra a AIDS no tempo passado. Não é fácil, mas eu acho que a gente tem lições
que foram aprendidos que a gente tem que lembrar. Também acho super importante, talvez é porque estou ficando velho, mas acho que é super importante uma aprendizagem através de gerações também. É muito importante de formar novas gerações para a ação política. É muito importante ter o apoio das pessoas que já passaram alguns algumas dessas trajetórias de trazer jovens trabalhar juntos, de ter uma mentoria, de ter um tipo de construir alianças através das gerações, também é uma coisa que eu vejo como bastante importante nesse momento. Estamos precisando reunir forças de alguma forma para enfrentar os avanços do conservadorismo nos últimos tempos. E é muito preocupante como os conservadores conseguiram cooptar ou pegar o ativismo cultural e usar muito melhor nesse momento do que a gente que inventou essas modalidades. Enfim, a luta contra o Queer Museum, eles fizeram com muito mais eficácia do que a nossa defesa, não é? Então a gente tem que refletir sobre isso, temos que ter uma reflexão sobre isso, tentar aprender algumas das lições do passado e de reunir forças para enfrentar essas questões, porque a situação está bastante complicada no momento. Tá certo. A sua pergunta é super legal, porque você tem toda a razão, que você tem essa ampliação de métodos de prevenção, principalmente o chamado prevenção biomédica, com PrEP, com PEP, com essas outras modalidades, ainda com menos acesso do que a gente quer. Eu acho que tem várias coisas importantes sobre essa pergunta. Uma é que é óbvio que a gente quer todos os métodos que podemos ter. A gente quer uma caixinha de ferramentas para o enfrentamento da epidemia que oferece às pessoas a maior possibilidade de opções possível. Então, porque diferentes pessoas têm diferentes situações, as suas situações podem requer diferentes coisas, então o máximo de ferramentas é o que a gente quer. Agora, temos que também tentar de entender como isso é mudando. O sexo seguro que surgiu que foi inventado pela comunidade gay nos anos 80, foi fundamentalmente ao redor da camisinha, mas é importante lembrar, naquela época não foi só a camisinha, a gente tentou de erotizar o corpo de uma maneira mais ampla, a gente tentou de valorizar práticas diversas que não iam transmitir, a gente fez redução de danos no campo da sexualidade, adotando práticas um pouco menos arriscadas, sem abrir mão ao prazer. E eu acho que isso foi a grande conquista da comunidade gay, foi que falamos que nós vamos vencer a epidemia, mas nós não vamos abrir mão do prazer, nós não vamos parar de ter sexo, nós não vamos parar de ter sexualidade, não é? Então, a camisinha acabou sendo adotado pelos espaços oficiais, pela saúde pública, pelos técnicos de prevenção. A comunidade gay nunca limitou para a camisinha. A camisinha foi feito pelos técnicos que não queriam falar sobre sexualidade, porque sexualidade dá medo, enfim, os médicos não querem falar sobre sexualidade. Uma das razões que os médicos gostam de PrEP é porque não tem que falar sobre sexualidade. Só tem que mandar o paciente tomar uma pílula e vai estar tudo bem. Não tem que falar como é que eles trapam, como é que eles estão fodendo, com quem, sabe, eles estão metendo. Então, os médicos amam isso. Então, a prevenção biomédica muitas vezes é adotada como política governamental oficial justamente porque possibilita não falar das coisas sujas da sexualidade, tá certo? Então, eu acho que, nesse sentido,
a gente está tendo um retrocesso, e isso tá uma das razões que os jovens estão se infectando cada vez mais, é porque a gente abandonou o que foi o trabalho difícil, mas bastante feito com bastante sucesso nos tempos anteriores. A gente abriu a boca sobre sexo, a gente fez uma maneira de trabalhar a prevenção que valorizava a sexualidade positivamente, que não colocava a sexualidade embaixo do tapete, dentro do armário, etc. e tal, não é? Então, nesse sentido, a gente quer mais ferramentas, mas se a gente adota ferramentas que possibilita o retrocesso em termos de pensar sobre sexualidade, em termos de liberdade, em termos de direitos, em termos do direito positivo a prazer, aí a gente vai acabar tendo o retrocesso que a gente tem visto. Então, queremos ampliar os métodos, queremos novos métodos, mas não podemos abandonar o trabalho difícil, mas fundamental, de encarar a sexualidade de uma maneira aberta, positiva, e é nesse sentido que eu acho que tem falhado um pouco nesses tempos recentes. Então a gente está um pouco defendendo, né, certamente na BIA a gente defende de manter a sexualidade como o centro do trabalho com prevenção, porque senão a gente vai perder a batalha na nossa visão, né? Com certeza, a coisa da minha trajetória anda junto com essas questões. Enfim, se não fosse o movimento LGBT, se não fosse o movimento de enfrentamento de AIDS, eu não teria tido a vida profissional que eu tive, eu não teria tido as oportunidades de trabalho que eu tive, eu não teria tido nenhuma dessas coisas. Eu acho que realmente as coisas foram bastante juntas. Nesse sentido, eu acho que eu tive bastante sorte de poder acompanhar muito dessas questões, fazer contribuições a elas, espero eu, e ter vivido isso. Também não poderia ter tido, enfim, com todos os males da globalização, não podia imaginar a minha vida sem ela. Eu não teria vindo para o Brasil, não teria, acabei criando uma relação de 34, quase 35 anos agora, com um companheiro daqui. A gente construiu uma relação transcultural que possibilitou mover através de fronteiras, muitas vezes com muitas dificuldades, porque não tinha direito nenhum. Até 3 ou 4 anos atrás não tínhamos direito, por causa da nossa relação, de fazer essas mudanças. Tinha que fazer grandes arranjos, de convencer empregadores a lutar a favor de vistos, porque nós não tínhamos o direito por causa da nossa relação, não é? Então, nesse sentido, tanto as coisas positivas quanto as dificuldades são uma função dos tempos que a gente viveu, nesse sentido. Eu acho que foi um privilégio para poder um pouco construir o meu trabalho dentro de um espaço que foi tão importante pessoalmente, emocionalmente, em termos da minha identidade sexual e profissional, de poder ajuntar essas coisas, te dá a oportunidade de uma vida bastante rica em termos de realizações, não é? Nesse sentido, eu sou eternamente grato a esses momentos e esses espaços que tive a oportunidade de viver. Criou uma possibilidade de construir uma vida que de outro modo não teria tido essa oportunidade, enfim. Mas isso é um pouco, eu acho que essa junção
do pessoal, do emocional com o político é um pouco o que tem sido melhor nessa trajetória, em termos da satisfação que isso dá.